Bem-vindos ao Conversas Ativo. Em 2022 vamos estar num formato diferente, onde a sustentabilidade, inovação e simplificação são os temas em destaque. A nossa missão continua a ser simplificar o seu dia-a-dia. O programa de hoje é Powered by Investimentos Temáticos. Nos últimos 2 anos temos começado a ouvir falar mais frequentemente em investimento temático. O investimento temático foca-se essencialmente em encontrar tendências de longo prazo que impulsionam a economia mundial em alternativa ao investimento em empresas específicas. Esta estratégia permite que cada investidor invista de uma forma alinhada com a sua visão no mundo e que o montante aplicado contribua para as causas em que acredita. Pela primeira vez deixamos de ver o investimento numa ótica meramente economicista e passamos a identificar-nos e a envolver mais com o investimento que fazemos. Algumas das grandes tendências de longo prazo estão relacionadas com mudanças ao nível demográfico, tecnológico, ambiental e que naturalmente se traduzem em investimentos também na área da saúde, tecnologia, abastecimento de água e sustentabilidade. As principais ferramentas disponíveis para fazer investimento temático são os fundos de investimento e os ETFs. Os fundos de investimento têm uma gestão ativa e profissional, há um gestor que decide os ativos investidos em sintonia com a política de investimento que foi pré-definida, enquanto que os ETFs têm, regra geral, uma gestão passiva e são um conjunto diversificado de ativos que transacionam em bolsa. No site do Ativo Bank, os fundos e os ETFs são apresentados dentro das diversas temáticas. Na app, a escolha do tipo de investimento em fundos é feita pela aplicação de filtros, em que o próprio investidor seleciona as áreas, as geografias e os temas de interesse. Bons investimentos! O meu primeiro convidado de 2022 é um exemplo de como, mesmo perante as maiores adversidades, a mudança para melhor pode estar sempre ao nosso alcance. Johnson Semedo ajuda os outros todos os dias através do desporto, desde que decidiu mudar de vida e se tornar um exemplo para muitos jovens. Olá, Johnson, bem-vindo ao Conversas Ativo. Obrigada por aceitares o nosso convite. Claro, bom dia, quer dizer, eu é que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui na partilha e na conversa. Olha, é um prazer sempre conversar também contigo. E como é que, antes de mais, queria te perguntar como é que surge a ideia da Academia do Johnson? Quer dizer, a ideia surge através de um sonho, não é? Mas dentro daquilo que é o sonho temos sempre que puxar a cassete um bocado atrás, daquilo que foi o meu percurso, daquilo que foi a minha infância, daquilo que foi a minha vivência. Pronto, eu vivi na Cova da Mora desde sempre, desde os 2 anos de idade, e a minha infância lá não foi muito fácil e todas essas adversidades da vida que me levou depois a ter um período de 10 anos de prisão e a academia surge depois da saída, ok? E aí não havia volta a dar porque fiz a minha parte da desintoxicação, fui viciado em drogas durante muitos anos e depois achei que quando estivesse limpo que tinha uma missão para com os outros e no fundo os outros dentro da periferia do Concelho da Amadora, dos bairros, poder dar a minha experiência aos jovens e às crianças para perceberem que existe outro mundo para além das Covas da Moras, das Damaias, dos bairros Santa Filomenas e desses bairros todos. Por isso é que surge a Academia. Claro. Achas que se não tivesse esta experiência de vida, algum dia tinhas feito este percurso ou tinhas um percurso normal em que ajudar os outros se calhar não tinha sido a tua missão? Quer dizer, eu acho dentro daquilo que é a minha vida de criança, independentemente das voltas que ela deu ou não, eu acho que esta missão já nasceu porque o meu pai, a minha mãe, dentro daquilo que é a vida deles, porque eu hoje faço uma avaliação daquilo que é os ganhos e as perdas da pobreza. Uhum. E como é que eu vejo isso? Eu vejo que os meus pais eram tão felizes porque viam a pobreza não como um problema, mas sim como uma forma de viver. E o facto de confortarem-se dentro daquilo que é a realidade deles traz paz de espírito.
não temos que andar a correr, a ir à procura de coisas que não são nossas. E parece que estas pessoas que vivem assim conseguem não só ajudar aqueles de igualdade, mas todos aqueles que possivelmente estão no topo, temos mais paciência. Se calhar não era com a academia, mas dentro daquilo que é a missão, acho que faria sempre. Já tinhas esses valores dentro de ti, não é? Exatamente. E tu, no fundo, tens esta missão, esses valores que tinhas dentro de ti, são valores que tu também tentas passar aos jovens com quem trabalhas, diariamente. Sim, quer dizer, quando nos passo esses valores de berço, mas eu costumava dizer que ficava chateado, até ficava confuso com tanta humildade da parte dos meus pais, porque viviam uma vida dentro de uma pobreza extrema, onde até fazia confusão, e eu não conseguia perceber aquilo, porque eu vivo na Cova da Moura, mas eu desde criança que saltava a estrada para ir para a buraca, e aquilo parecia que eu estava a entrar noutro país. Outro mundo, não é? E aquilo, numa criança, a gente não consegue perceber. Eu dizia, mas porque esta disparidade de igualdade? Porque esta confusão toda? Eu passei esta estrada de Alcatrão, tudo é tranquilo, tudo é limpo, tudo é suave. Eu entro para a Cova da Moura, é lama, é barracas, não temos luz, não temos água, não temos recursos. Porquê que é isso? E não se compreende. E então, aquilo, à medida que eu ia para a buraca, eu chegava lá mais desconfortável. Claro. E achava que aquilo... Criava uma revolta, de alguma forma. Não? Que depois tinha aqui outro fator predominante, que era eu estou preso. Uhum. Eu quero ser livre. E ser livre é aquilo ali. Então, aos 9 anos, eu decidi fugir de casa e viver para a rua. Preferia viver no Rossio, dormir nos comboios, dormir em carros velhos, nas escadas, agarrado aos meus colegas, mas sentia-me ali um bocado livre e não conseguia perceber o quanto aquilo que os meus pais viviam era a tranquilidade, era a paz de espírito deles. Acho que foste encontrá-la depois, não é? Exatamente. E dentro das atividades da academia, quais são as atividades da academia e qual é a tua função dentro de cada uma delas? Ou seja, eu neste momento na academia, para além de ser um dos membros fundador, o pensador da coisa, né, digamos assim, dentro daquilo que é a experiência de vida e todo o passado, nós na academia temos a nossa faixa etária vai dos 6 aos 18, temos 174 miúdos, onde diariamente connosco tínhamos 60, com a pandemia subimos imenso, temos 94 miúdos diários, onde fazemos as nossas atividades, consiste em apoio ao estudo. Apoio ao estudo porquê? Porque eu acho que a formação, os miúdos têm que ir adquirir ferramentas, eu não diria que é para serem doutores, que é para serem isto, que é para serem aquilo, mas pelo menos para estarem livres e tranquilos naquilo que é uma caminhada de vida. Uhum. Por isso é que nós apostamos muito no estudo, no conhecimento. Então, de segunda, terça e quarta apoio ao estudo para toda a gente. Quinta-feira temos o coro, temos um grupo de coro, depois temos a reflexão de grupo, que sou eu que a dou, e depois temos a dança, e vamos implementar agora o kickbox. E depois, os 90 e tais miúdos que estão connosco diariamente não têm nada a ver com futebol. Estão nestas atividades lúdicas ou pedagógicas. Depois temos as 7 equipas de futebol, desde os benjamins, que treinam durante a semana. O meu papel dentro de cada atividade, para já é uma supervisão geral. E depois temos ali os treinadores, não é? A malta voluntária, porque nós funcionamos com voluntários, sendo uma IPSS, nós não temos ajudas do Estado, não temos não temos uma verba anual que possamos dizer, estamos tranquilos aqui. E uma das coisas, no nosso futsal, por exemplo, é federado, e aquilo tem um custo elevado. Eu todos os anos, eu ando sempre a pedir para que possa prevalecer o futsal da competição. Competição porquê? Porque é importante, depois o futsal serve como um veículo para negociar comportamentos,
para que os miúdos possam perceber, eu para estar ali, eu tenho que dar aqui. É tipo um negócio win-win, ganhamos os dois e os miúdos chegam muito mais depressa dentro daquilo que é a percepção dos valores e dos princípios que lhes estão a ser incutidos. É um bocado nesta base. E o meu papel, como disse, é estar sempre em tudo aquilo que é os valores e os princípios na qual eu acredito, que é, nós trabalhamos com os nossos miúdos na prevenção da delinquência juvenil. Ou seja, eu não quero que o miúdo que está comigo chega a um ponto de ser sinalizado pela CPCJ e depois ter que ir ao centro educativo. O centro educativo é um tribunal, é um colégio de menor, eu também passei por lá. Hoje chamam-lhes os centros educativos. No meu tempo eram as casas de correção. Ok? E o facto de eu trabalhar também nesses centros educativos, acho que não têm que passar por aí. Porquê? Porque os miúdos, quando entram no sistema, eu ainda ontem eu fui dar o treino no Linhó, no projeto que temos, e comecei a ouvir, a chamarem-me lá das celas, ó Johnson. E depois às tantas eu pedi ao guarda se podia ir lá falar, pronto, só para não deixar aquilo assim. E dois deles são miúdos que passaram pelo centro educativo, depois saem e acabam por ir para o estabelecimento prisional, pronto, porque depois entram na maior de idade. E o nosso trabalho consiste no quê? Cá em baixo, começar a dar cartões amarelos a esses miúdos. Cartão amarelo para refletir, para pensar, corrigir, para ver se saem desse caminho. E graças a Deus, e graças também a toda a equipa e a todos os nossos voluntários que estão a trabalhar nesse sentido, temos conseguido fazer com que estes miúdos mudem o paradigma do comportamento. Sabia que a natureza leva 2 a 6 semanas a decompor um jornal? 3 meses os guardanapos de papel, 5 anos as pastilhas elásticas, 200 a 450 anos os sacos e copos de plástico, 100 a 500 anos as pilhas e 1 milhão de anos o vidro? O nosso conselho é que, para além de reciclar, compre apenas o que precisa. E sempre que puder, compre a granel. Além do ambiente, ainda vai economizar. Ativo Bank simplifica. Estás a falar aí dos voluntários, isso também era alguma pergunta que eu te queria fazer, visto que as pessoas que nos veem podem querer ser voluntárias nesta tua instituição. Como é que podem tentar ser voluntários? O que é que podem fazer? Ok, quer dizer, nós temos uma forma de triagem de voluntários diferente. Há associações e há sítios onde é preciso uma grande burocracia de papelada. Connosco funciona ao contrário. Connosco é irem ao nosso site, ou e-mail, ou Facebook, e mandarem a informação de que querem ser voluntários. Têm uma reunião comigo, prévia, todos, porque não é que tenha algo de especial de reunirem comigo, mas é que eu fui voluntário durante muitos anos, e o meu sentido de voluntário, eu sinto-a de maneira diferente, e tento sempre sentir e perceber também. Porque uma pessoa que se move para ir dar a sua gratuidade ao outro, nós temos que sentir o porquê das coisas, não é? Então, o meu trabalho é só esse, é sentir o voluntário. A partir daí, mando-lhe as férias, agarro nele e meto lá ao pé dos miúdos. E ele funciona. Depois é ele que decide. Depois do que ele viver, depois do que ele sentir no meio dos miúdos, depois ele decide, olha, afinal eu quero continuar, olha, ou então isto não é para mim. É assim que nós fazemos com os nossos voluntários. Então até tivemos uma reunião online com os nossos voluntários, com o objetivo de tentarmos ali canalizar um caminho entre todos, porque depois, para nós, os voluntários é família. Os nossos voluntários são importantes para nós, porque são eles são os maiores, como eu costumo dizer, porque são eles que vêm nos trazer o know-how para ajudarem as nossas crianças de uma forma intrínseca, de uma forma tranquila, de uma forma transparente. Porque o voluntariado, lá está o que nós estávamos a falar aqui há bocado em off, que é no dar é que está o ganho, não é? Nós damos e não olhamos a quem, mas depois, quando a malta vê um miúdo que não sabia ler,
um miúdo que tinha dificuldades, e quando ele vai para a escola, ele consegue tirar um bom, ele chega lá e diz, olha, nós tivemos um bom. Claro, enche-nos de orgulho. Enche-nos de orgulho porque nós contribuímos para que o miúdo que estava completamente atrofiado naquilo que é o labuto da escola e do conhecimento, é tipo, estás num mato e depois começas a desbravar. Exatamente, começas a desbravar e de repente vês um quadro lindo. Uau, é isto que eu consegui fazer. Eu acho que é muito gratificante para o voluntário que dá esta gratuidade de uma forma intrínseca e profissional. Isso é a tua maior motivação todos os dias? Não percebi? Se essa é a tua maior motivação, isso que sentes quando os teus jovens conseguem chegar a algum sítio? Sabes, a minha é verdade. É o meu, eu costumo dizer que é o meu pão para a boca, porque há quem se motive com dinheiro, há quem se motive com coisas assim físicas. Eu vivo todos os dias com aquilo que os meus miúdos me dão, que é a conquista da relação todos os dias. Se tu fores à academia às 6 horas e eu não estiver lá, eles estão todos sentados a lanchar, eu chego, eles vêm todos, parecem porta-chaves. Eu acho que não há maior alegria que é a confiança que uma criança tem em ti, claro, que deposita na tua pessoa, porque aqueles miúdos olham para mim como um pai e eu olho para eles como um filho. E quando as coisas funcionam assim, eu acho que é tudo fácil. Claro. Tudo se torna mais fácil. Mas tu também és duro. As pessoas têm-te ali bastante respeito, não é? É porque a vida ensinou-me a mim e eu depois tive que ir aperfeiçoá-la. Eu costumo dizer que no meu caminho da mudança, de procurar o meu eu, não é? E de arrumar as gavetas emocionais, porque, quer dizer, eu costumo dizer isto porque acredito mesmo nisto, que é quando nós temos um armário lá em casa que guardamos as meias, as calças, as camisolas e se calhar um dia levantamos assim com mais pressa para ir para o trabalho e queremos aquela meia verde, mas não dá, está tudo desarrumado, olha, vai mesmo estas, pronto. E assim somos nós como pessoa, que é arrumarmos as nossas emoções. E eu quando fui arrumar as minhas emoções e perceber quem eu sou e perceber porque é que os meus sentimentos disparam e eu não lhes percebo, não lhes dou devida importância e reajo, não é? Antes de refletir. Então cheguei a uma conclusão que a disciplina é fundamental para a nossa vida. E então aprendi que podemos dar os dois lados. Porque uma criança não cresce só com beijinhos. Claro. Uma criança não vai no seu caminho só com abraços. Vai com abraços quando é o momento do abraço, do beijinho e do afeto, mas quando tivermos que sentar o miúdo e mostrar-lhe que realmente o caminho é aquele e a disciplina e mostrar-lhe a sua falha e para que ele possa progredir, também não o podemos fazer com um sorriso. Não podemos, porque os miúdos são esponja, os miúdos são espertos e hoje eles são putos, amanhã eles são homens. E então eu prefiro que eles chorem agora que são crianças e que consigam sorrir quando forem adultos a vida toda. O seu telemóvel está sempre sem memória? Siga estas dicas. Não instale aplicações para poupar a bateria do seu telemóvel, pois a maioria dos smartphones já tem esta funcionalidade incorporada no sistema a ser executada de origem. Basta configurar. Pratique o desapego e apague as aplicações que não utiliza. Use o MBWay e a Wise na app do ActiveBank e assim evita o consumo de espaço com aplicações que já estão integradas. ActiveBank simplifica. Os limites são sempre importantes e é necessário que alguém ponha esses limites e tu, mais do que ninguém, sabes onde é que estão os perigos para os alertar. Eu costumo dizer que a única diferença entre eles e os meus filhos em casa é os meus filhos, se me chatearem muito, eu ainda posso dar uma palmadinha. A eles não. Agora, a nível de felicidade, a nível de caminho, a nível de futuro, é igualzinho. O que eu quero para os meus filhos é o que eu quero para eles. E os miúdos testam muito o limite.
Eu também fui criança e percebo isto perfeitamente. Às vezes a capacidade do limite está aqui o precipício, mas ele prefere cair para perceber os limites. Então o que é preciso ensinar o jovem e a criança, que aqui é o precipício, o sino do limite toca aqui, toca muito antes, e nós não temos que ir lá. Claro. E é isto que é preciso ensinar os miúdos. Não é fácil, dito assim parece que é fácil, mas não é, mas é possível. Eu costumo dizer que hoje o meu maior orgulho naquilo que é o meu trabalho é os meus mentores, que são miúdos que passaram por mim com 8, 9 e hoje são eles que tomam conta do barco com 17, 18 anos, e eu vou dar treino, vou para aqui, vou para ali, e a academia funciona e flui. Isso para mim é o meu maior orgulho. Claro. Tens alguma história assim destes anos todos da academia que sintas que é assim uma história que gostavas de partilhar? Quer dizer, eu não tenho uma, eu tenho várias. Acredito bem. Eu tenho uma das minhas mentoras, por exemplo, que sempre viveu no seio da sua família, e o facto de a família não valorizar, e depois sempre a criticarem para baixo, e um dia ela escreveu-me uma carta, onde eu, quando li aquela carta, eu não contia as lágrimas, porque quando tu não é teu filho, mas é alguém que te põe ali tudo assim num papel, que diz que dentro da família dela tu és aquela pessoa que mais lhe fez ver que a vida é possível viver. Epá, para mim, claro, é tudo isso. E também tenho uma menina que eu fiz uma grande caminhada com ela, inclusive nós, na altura ela queria ir para a enfermagem, nós tentamos um patrocínio para lhe pagar os estudos e conseguimos pô-la na enfermagem, e ela no primeiro período desistiu. Aquilo para mim foi muito complicado, mas já tínhamos feito um caminho antes nos psicotécnicos, antes dela ir para a universidade, que a coisa dela era mesmo, ela gostava de ser polícia. E eu também sempre achei que o caminho dela era mais por aí, derivado à cena dela e à capacidade dela. E hoje, uma das minhas maiores alegrias, ela entrou na Força Aérea, não é? E fico felicíssimo por ela estar a encontrar o caminho e a andar. E depois temos outro, que neste momento também nós pusemos no Esqueté, escolheu acho que era, não sei, qualquer coisa contemporânea, tinha a ver com museus e com estas coisas todas, também não bateu certo, e hoje vejo completamente estruturado a fazer o seu trabalho no continente, a ganhar o seu ordenado e a levar a sua vida fora daquilo que são as esferas. E, dito isto, tenho muitos mais pais de filhos que passaram por mim com 8, 9 anos, quando eu trabalhava no Moinho da Juventude, e hoje são pais. Esta foi a que me marcou. O meu filho andava na creche na Alice Vieira. No dia do pai, nós vamos a uma atividade do dia do pai e tínhamos que nós, pai, fazer atividades, furar balões, taparem-nos os olhos e não sei o quê. E eu, de repente, dou por mim, eu fui para casa orgulhoso daquilo. Porque tínhamos que atar o pé um ao outro, eu, pai do William, ele, pai do outro miúdo, e depois tapávamos os olhos e havia balões para a gente arrebentar. E eu ouvia o meu filho a dizer: força pai, força pai, força pai. E eu ganhei, não é? Ganhei, porque tinha ali, ganhei. Mas depois, quando eu tirei a venda, é que eu dei por mim. Com o miúdo que estava ao meu lado, eu fui monitor dele com 8 anos de idade, e estava ali pronto e disponível para o acompanhamento do seu filho. Eu acho que isso foi a coisa que para mim foi, nem foi o ele estar ali, mas foi o ele beber da essência da família. Claro.
dele perceber, eu sou pai deste miúdo, eu sou responsável por ele e ele cresce bem quando eu estiver presente. Foi uma das maiores alegrias também que eu tive e que me deixaram completamente feliz. Claro. Olha, eu também te queria fazer uma pergunta que é, tu que és da Cova da Moura, há tanta coisa boa na Cova da Moura, dói-te quando a Cova da Moura é sempre intitulada pelas coisas piores e como é que tu sentes isso? Dói-me e não só. Para além de me doer, deixa-me completamente triste porque esta Cova da Moura de hoje não é a minha Cova da Moura da minha infância. E dói-me pelos dois lados. Dói-me pela falta e pelo esquecimento que as entidades e quem tem o poder de fazer alguma coisa não faz. Depois dói-me imenso por criticarem os nossos jovens, que são todos delinquentes e que são todos bandidos, mas que nada se faz para que haja uma mudança da mesma. E é verdade também que a maior pobreza que existe neste momento na Cova da Moura não é de fome, mas sim de conhecimento. Isto para mim é a maior dor que eu tenho, que é de valores. Eu fiz muita porcaria na vida e isto levou-me a uma pena de 14 anos de prisão, onde tive que cumprir 10. Mas uma das coisas que eu sempre prevaleci dentro da minha comunidade é o respeito pelos mais velhos. É dentro da comunidade. Aqui é o meu santuário. Eu aqui sou mais um da minha comunidade e não tenho que espalhar o terror dentro dela. E hoje vejo essa falta de respeito, vejo esta falta de incência, vejo esta falta de valor, entristece-me imenso, mas pronto, tenho fé que todas as associações que estão no bairro e todos aqueles que estão a trabalhar em prol de uma mudança, consigamos fazer com que a coisa chegue lá. Vamos. Claro, mas pelo menos tentas todos os dias, tentamos, não é? Porque eu costumo dizer que o Mister deu uma missão e eu vou levá-la até que ele me leve para o pé dele, porque nós fizemos um business, eu e o Mister lá em cima, e ele disse-me, tu tens pecados para caneco, já fizeste muita porcaria na vida, mas olha, eu vou-te perdoar os teus pecados. E quando ele me disse ia-me perdoar os meus pecados, eu disse assim, espera aí, eu tenho pecados que eu não consigo dormir, eu tenho coisas que eu não consigo perceber e isso dá-me sobressaltos, não me deixa bem com a minha vida. E então nós fomos fazendo uma caminhada os dois e comecei a perceber que sou leve e que a minha cruz ele ajuda a carregar. Agora, ele deu-me uma carta e disse, olha, aguenta isto, e depois, se conseguires assumir esta missão, podes dormir tranquilo, que é fazer o bem feito. E eu, a partir daí, assumi a responsabilidade e esta é a minha missão de vida e estou completamente tranquilo da minha vida. E nesta nova rubrica pretendemos dar oportunidade aos nossos convidados de escolherem uma instituição para ajudarmos. Portanto, Johnson, a minha pergunta para ti, que eu desconfio que sei a resposta, é qual é a instituição que gostarias que o Active Bank, durante o mês de fevereiro, pudesse ajudar? Bem, quer dizer, dito isto assim, tendo nós uma IPSS e vivemos realmente de mecenas e de donativos, é evidentemente que escolheria a Academia do Johnson como a associação a ser beneficiada ou a ser ajudada para os nossos trabalhos. Obrigada, Johnson, por esta conversa. Obrigado eu por tudo. Muito obrigado. Obrigada. Com licença. Em fevereiro, o Active Bank vai estar a ajudar a Academia do Johnson. Todos os detalhes estarão disponíveis no site no arranque desta campanha. Foi um prazer estarmos na sua companhia. Até breve e seja proativo.